Bom, pessoal, então a gente vai começar o estudo da termodinâmica. Então, para isso, a gente preparou essa primeira aula com os conceitos básicos dessa parte da disciplina, ok? Então, a primeira coisa importante é saber o que é termodinâmica. Então, termodinâmica é, na verdade, o estudo das transformações de energia e sua relação com a matéria, certo? Então, nós temos vários tipos de energia. Então, essas transformações entre elas e a relação com a matéria é estudado pela termodinâmica. Agora, o que é energia, né? Existe um conceito incompleto que fala que energia é a capacidade de realizar trabalho. Eu prefiro que você tenha em mente o conceito de que energia é a habilidade de causar alterações no sistema, certo? E a energia, ela aparece frequentemente em termodinâmica em duas principais maneiras. Ela aparece na forma de calor, que a gente representa pela letra Q. Inclusive tem um vídeo sobre calor no canal anterior, vocês podem depois dar uma olhada. E também a gente pode trabalhar com energia na forma de trabalho, que a gente vai representar por W, ok? Um ponto importante de ter em mente é que a gente sempre vai trabalhar com sistemas estacionários. E em sistemas estacionários, a única energia que vai ser importante para a gente é a chamada energia interna. E a energia interna a gente vai representar por U. E de que depende a energia interna? Ela depende da estrutura e atividade das moléculas, certo? Então, as moléculas é que vão ditar a maior ou menor energia interna do teu sistema, dependendo da estrutura delas e também da atividade delas dentro do sistema. Agora, como é que a gente define, né, o sistema? O sistema é uma quantidade de matéria ou região do espaço sob investigação, certo? Investigação. Então, é onde você vai ter as propriedades sendo estudadas, ok? Para a gente conseguir, então, fazer aí as análises em sistemas termodinâmicos, a gente tem que lembrar de uma convenção que a gente já também comentou em aulas anteriores, que é a seguinte: quando o calor é positivo, você tem que entender que ele entra no sistema, certo? E quando este calor ele for negativo, deixa eu refazer aqui, quando esse calor for negativo, aí o calor sai do sistema. Bacana? E também para o trabalho. Então, trabalho positivo quer dizer trabalho feito sobre o sistema. E quando você tiver um trabalho negativo, é um trabalho feito pelo sistema. Certo? Então, esses sinais também são importantes para você fazer aí as suas análises em termodinâmica. Então, vamos lá. Aqui nós temos todos os entes representativos de um sistema termodinâmico. É o sistema, né? Boundary, que são as fronteiras, e surroundings, que são as vizinhanças. Então, o ente termodinâmico ele é representado por essas três espécies. E quando a gente toma todas essas espécies juntamente, o que nós temos em termodinâmica é a definição de universo. Então, universo é quando você considera o sistema, as vizinhanças e a fronteira. Então, o sistema é o que tem de interesse, a vizinhança é todo o resto e a fronteira é a divisão entre o sistema e a vizinhança. Agora, quantos tipos de sistemas nós temos para analisar, né? Nós temos os sistemas chamados de aberto, o sistema fechado e o sistema isolado,
certo? E como é que a gente define cada um deles? A gente define através das trocas. E trocas entre quem? Entre o sistema e a vizinhança. Então, quando você tiver troca de matéria e energia, você então vai estar analisando o teu sistema como aberto. Quando você só tem troca de energia, aí o teu sistema é fechado. E quando você não troca nem matéria nem energia, o sistema é isolado. Bom, essa é uma definição que tem aí em quase todos os livros, mas eu queria destacar com vocês a questão de sistemas fechados, porque sistemas fechados, eles têm duas representações que nem todos os livros trazem, né? Que são sistemas rígidos e sistemas adiabáticos. Você tem que ter essa noção do que é um sisteminha rígido e um adiabático. Então, o sistema rígido é aquele que troca energia apenas na forma de calor. Então, vamos colocar aqui, troca energia apenas na forma de calor, certo? E o que seria o sistema adiabático? Ele pode ser fechado e adiabático. Quando ele é fechado e adiabático, ele troca energia apenas na forma de trabalho, certo? Então, a gente vai ver agora no próximo exemplo, que está aqui, uma bola de borracha, né, oca, e aí você vai estar apertando essa bola. Então, vamos analisar primeiro para definir quem é quem nessa figura. Vamos imaginar que o ar dentro da molécula, da bola, ar dentro da bola, seja o seu sistema, tá? Quem vai ser a fronteira? Vai ser a parede dessa bola de borracha. E quem será a vizinhança? A vizinhança será a sua mão, ok? Então, o que a gente pode perceber? Que a sua mão está apertando essa bola. Se ela está apertando essa bola, ela está fazendo trabalho sobre o sistema. Então, nesse caso, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. Então, o sistema está recebendo esse trabalho. Então, o trabalho é positivo. Agora, pessoal, o trabalho não é uma forma de energia? É uma forma de energia. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar aumentando a energia interna desse ar que está dentro da bola. E olha só que interessante, se você aumenta a energia interna, instantaneamente você estaria aumentando a temperatura do ar dentro dessa bola. Claro que essa bola, como a parede ela não é um isolante perfeito, à medida que o tempo passa, ele vai entrar em equilíbrio com a temperatura do ambiente. Mas, de maneira imediata, você tem uma pequena elevação de temperatura. Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma análise desses sisteminhas que estão aqui do lado, considerando mais ou menos essa representação que a gente acabou de mostrar para vocês da mão com a bola. Então, vamos imaginar que a gente tenha 1 mol de gás oxigênio, que é um gás diatômico, né, que esteja a 25 graus em 2 sisteminhas. Vamos primeiro analisar o sisteminha da esquerda. Vamos imaginar que eu queira fornecer energia para esse sistema. Só que eu não quero fornecer na forma de calor, eu quero fornecer na forma de trabalho. Para fornecer energia na forma de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pezinho aqui em cima, certo? Então, o que esse peso vai fazer? Esse peso vai fazer, então, esse pistão móvel descer. Quando esse pistão móvel descer, ele vai passar aqui para baixo, né? Vai passar aqui para baixo e aí você vai ter as moléculas mais concentradas aqui embaixo, certo? Bom, se eu estou apertando, fazendo descer esse pistão, eu estou realizando o trabalho sobre o sistema. Então, pessoal, se eu estou realizando o trabalho seria positivo. Vamos imaginar que esse pezinho aí realizou um trabalho de 21 joules, certo? Referente a 21 joules. É uma entrada de energia. Então, 21 joules. Por que eu escolhi 21 joules? Porque a capacidade calorífica do oxigênio é de 21 joules por Kelvin por mol. Então, o que aconteceria? Imediatamente, a temperatura aumentaria 1 grau. Passaria para 26 graus, certo? Agora, como
essa fronteira, né, essa parede desse recipiente, ela não retém o calor, à medida que você deixa o tempo passar, a temperatura vai permanecer constante em 25 graus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 21 joules que você adicionou como trabalho, eles vão sair através dessa fronteira na forma de calor, mantendo a temperatura em 25. Então você pode ter um aumento instantâneo, mas à medida que o tempo passa, ele vai entrar em equilíbrio com o ambiente e a temperatura volta em 25, ok? Agora a gente vai fazer a análise no sistema da direita. Só que imaginemos que nesse sistema da direita a gente vai colocar aqui uma capa isolante. Olha só, nós não vamos permitir a troca de calor com o meio externo. Vamos colocar uma capa isolante aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar um bloco, o mesmo bloco, colocar aqui em cima, que também vai exercer essa força para descer o pistão e também vai adicionar 21 joules, que é o mesmo bloco, vai fazer o mesmo trabalho, certo? O que vai acontecer? O mesmo esquema. Você vai baixar aqui o teu pistão, certo? Vai então concentrar as moléculas aqui embaixo e essa temperatura ela vai aumentar 1 grau. Então, como você, de novo, forneceu o trabalho para o teu sistema, a temperatura vai passar de 25 para 26 graus. Porque 21 joules para o oxigênio aumenta 1 grau Celsius a cada 1 mol. Como tem 1 mol, de 25 passa para 26. E essa temperatura, nesse segundo caso, ela se mantém em 26. Não cai para 25. Por quê? Porque não é permitida a saída do calor do trabalho, da energia, né? Não é permitida a saída de energia através dessa parede, porque agora a gente colocou então essa manta isolante, tá ok? Então é muito bom que você tenha em mente o que é o sistema, o que é a fronteira e também o que significa a vizinhança. Esses 3 conceitos serão fundamentais para você entender a termodinâmica. Bom, e o que é a propriedade? Também é um conceito que aparece rotineiramente nas aulas de termodinâmica. Então, propriedades são características do sistema, tá? Então, nós temos várias propriedades que os sistemas podem ter, né? As principais são pressão, volume e temperatura. Então, as características desses sistemas são chamadas de propriedades. E aí, aqui a gente fez uma transformação que eu gostaria que você acompanhasse. A gente pegou um sistema que tem 2m de massa, 2v de volume, a pressão, temperatura e a densidade. E a gente dividiu esse sistema em 2. Né? Então, o que você pode perceber? Fica claro aqui que as 2 primeiras propriedades mudaram quando você dividiu o teu sistema. E as 3 outras propriedades mantiveram-se constantes com a divisão do teu sistema. Então, essas propriedades que se alteram quando você muda o tamanho do sistema são chamadas de extensivas. E as propriedades que se mantêm iguais quando você muda o tamanho do sistema são chamadas de intensivas. Tá? O que é importante? Importante você lembrar que as propriedades extensivas são aditivas, né? Então, por exemplo, se você voltar esses 2 sistemas separados para o sistema único, você vai ver que as 2 massas são somadas para você retornar ao sistema inicial. Então, as propriedades extensivas são aditivas. E as intensivas você pode entendê-las como não dependentes do tamanho do sistema. Então, como você pode ver, nesse caso, a pressão, a temperatura e a densidade são propriedades intensivas. Um último detalhe desse slide é que quando você pega uma propriedade extensiva e divide pela massa, você vai ter propriedades chamadas de específicas, certo? E a gente também já falou disso em slides anteriores. Quando você, por exemplo, pega a capacidade calorífica e divide pela massa, você vai ter o calor específico. Então, só para a gente recordar aqui, né, esse C maiúsculo é a capacidade calorífica e esse C minúsculo é o calor específico,
certo? Não funciona só para isso, né? Qualquer propriedade extensiva dividido pela massa, ela vai ganhar essa denominação de uma propriedade específica, ok? Então, para a gente finalizar, a gente também precisa definir o que é estado. Então, estado é quando você tem as propriedades do sistema, propriedades fixas, sem se alterar. Então, por exemplo, aqui ao lado nós temos uma figura que você tem o estado 1, com uma massa de 2 kg, a temperatura de 25 graus e o volume de 1 metro cúbico. Então, como aqui as propriedades estão fixas, ele é chamado de estado. Quando eu passo de um estado para outro estado, isso daqui tem um nome que é chamado de processo. Processo, certo? Então, por exemplo, eu estava no estado 1 e passei para o estado 2 com a diferença de que de 1 metro cúbico eu passei a 3 metros cúbicos, né? Aumentei o volume, com certeza diminui a pressão. Só que esse é um processo que tem a mesma temperatura dos dois, né? T1 é igual ao estado 2, que também é 25. Então, esse processo é chamado de isotérmico. E quando esse processo retorna ao final, ao estado que ele partiu, esse processo também pode ser chamado de ciclo, tá? Como a gente também já tem algum conhecimento em relação a isso, certo? E o último item que eu gostaria de falar para vocês é com relação ao equilíbrio, né? Quando que o sistema está em equilíbrio térmico é quando a temperatura permanece constante. Equilíbrio mecânico, pressão permanece constante. Equilíbrio de fases é quando a massa de cada uma das fases permanece constante. E equilíbrio químico é quando você não tem mais alteração na composição. Então, é a mesma composição, certo? Então, isso aqui representa um sistema sem reações químicas, ok? Muito obrigado.